Hoje eu quero compartilhar com você a respeito de um assunto que a gente sempre fala aqui. Por quê? Porque de fato é o que mais importa na vida. Eu fico vendo como as pessoas às vezes não levam a sério certas verdades da palavra de Deus e por isso não experimentam aquilo que de fato Deus tem para elas. E hoje eu quero ainda te dar mais uma chave a respeito do favor imerecido de Deus. O Evangelho, eu falo muito sobre isso nesse livro também, ele não tem nada a ver com religião. O meu encargo e meu alvo, inclusive, nesse livro, é desconstruir um monte de conceitos errados na sua cabeça. Porque por muitos anos, nós fomos criados na religião. O mundo nasce na lei. A lei é o sistema do mundo. Todo mundo que nasce, o ser humano já nasce debaixo de lei. É por isso que quando uma criança erra, ela sabe, ninguém contou para ela. Ela sabe que errou. Sabe ou não sabe? Sabe. As crianças sabem, os animais sabem, todo mundo sabe. E é por isso que o mundo vive debaixo de culpa, de condenação. A maior pandemia dessa época não é o Covid, não. É a ansiedade, que é fruto de culpa, de acusação, de condenação. Porque é fruto de um sistema religioso. O que é religião? É o homem tentando chegar ao céu sem precisar de Deus. É o homem tentando se chegar a Deus por conta própria, se bastando, achando que pode fazer alguma coisa. E o tempo todo existe na nossa cabeça uma necessidade de fazer a ser. Porque a gente acha que tem valor quem faz. Mas você está enganado. Não tem valor quem faz. O seu valor não está determinado pelo que você faz. O seu valor está determinado por quem você é. Por quem você é. Mas a religião colocou na sua cabeça que a vida cristã é uma troca. É uma barganha sutil que você faz. Por isso que você tem tantas sensações de não merecimento. Por quê? Porque todos nós erramos muito. Ficamos angustiados. Mas definitivamente, a vida cristã é um relacionamento com um Pai que nos ama, que nos conhece plenamente, mais do que nós. E mesmo assim, apesar de tudo que Ele viu, decidiu nos amar plenamente. Plenamente. E essa mudança de mente tem que acontecer. Tem um capítulo do livro que chama Arrependimento. Mas pasme, eu não vou falar nada de pecado lá. Porque quando eu falo de arrependimento, na sua cabeça é pecado. Mas na verdade é uma palavrinha chamada metanoia. Mudança de mente completa. A respeito de Deus, a respeito de você, a respeito do cristianismo. Você é uma nova criatura. Agora você tem uma nova vida para ser vivida num novo reino. Então você tem que ter uma nova mente, que pensa completamente fora. Mas por tantos anos fomos escravizados e não entendemos que a relação com Deus é uma relação de pai e filho, que é de favor imerecido. E ficamos tentando entender por que certas áreas da nossa vida, ou muitas delas, não vão para frente. Aumenta só um pouquinho o meu retorno, por favor, que eu estou meio rouco, estou pregando hoje desde cedo. Eu não preguei aqui não, mas fiz reuniões de líderes. E então, nós precisamos definitivamente entender que o que nos falta muitas vezes é favor. Favor de Deus. É Deus dando tudo para quem não merece. Para quem merece outra coisa. Falta favor no casamento, falta favor para casar, falta favor para prosperar, falta favor para ser feliz, falta favor para frutificar, falta favor para ter portas abertas, conexões. Nós ficamos achando que um homem pode fazer alguma coisa por nós, que alguma coisa, que alguém vai aparecer. Não, querido, o Senhor é por você. Agora, existem chaves para que o favor aconteça. E a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não faz noção do que significa ter paz com Deus, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Deus Supremo.
aquele que era, que é e que há de vir. E quando você tem paz com Ele, você pode ter fé, porque está tudo bem entre você e Ele. E a Bíblia fala que está tudo bem por causa de Cristo. Não está tudo bem porque você não erra. Não está tudo bem porque você é perfeito. Não, porque Cristo cumpriu as exigências. Nós temos paz com Deus, que é o Senhor de todas as coisas, aquele que nos ama, aquele que é um refúgio. Se você crer no que Jesus fez na cruz, tirando todos os seus pecados, removendo toda maldição, toda vergonha, então você vai ser justificado pela fé. Estou preparando uma palavra a respeito de um homem que rapou o cabelo na Bíblia. Acho que eu vou vir careca para pregar. Já tem pouco cabelo mesmo. Teve um profeta na Bíblia que ele rapou o cabelo da cabeça e do corpo inteiro, que ele estava fazendo uma profecia de juízo. Eu fiquei, meu Deus, tem cada coisa louca na Bíblia, né? E a Bíblia fala que Deus mandou ele rapar o cabelo, uma terça parte era para ele jogar ao vento, a outra terça parte era para ele queimar no meio da cidade e distribuir em volta da cidade, e a outra parte era para ele pôr fogo, e uma parte ele amarrava nele. É uns textos assim da Bíblia que eu fico vendo, meu Deus do céu. Mas enquanto eu estava lendo, Deus falou comigo. Jesus é o homem que foi raspado. Sabe o que é cabelo na Bíblia? Honra. Cabelo é a glória da mulher, e a mulher é a glória do homem. Então, quando você rapa o cabelo de uma mulher, você tira a glória do homem. A Bíblia fala que ele foi rapado, né? Ele perdeu toda a sua glória. A Bíblia fala que rapar o cabelo para a mulher é vergonhoso. Ele sofreu a vergonha. A sua honra foi jogada ao vento, foi queimada na cidade, foi exposta aos homens. E uma parte foi presa nele para ele carregar. Era você e eu. Éramos pessoas que perderam a dignidade, perderam a honra, perderam a glória. Éramos colocados na vergonha, mas Ele tomou o nosso lugar, foi raspado no nosso lugar, para que você pudesse receber dupla honra dentro da cidade, para que a sua glória fosse lançada por todos os lugares onde você andasse, e por onde você passasse, as pessoas vissem honra em você. Isso se chama troca da aliança, isso se chama nova aliança, isso é cristianismo, isso é favor imerecido. É uma loucura, loucura. Nossa cabeça não consegue compreender claramente, mas a Bíblia diz que quando você recebe essa verdade e crê nela, você tem paz com Deus. Agora, o que acontece? Por quê? O que acontece quando você tem paz? Por causa dessa fé. Romanos 5,2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Essa mesma fé que trouxe paz no seu coração. A essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja, a Bíblia diz que uma vez que você creu e foi justificado, sabe o que é ser justificado? É ser aprovado por Deus, segundo o padrão de Deus. Não é o padrão de sua mãe, não. Não é o padrão do homem que faz boas obras. Eu ajudei os pobres, ajudei as pessoas, fiz boas obras, não roubei, não matei. Não, isso não serve. O padrão de Deus é a lei. São 613 mandamentos. Mas quando Deus olha para você em Cristo, que cumpriu toda a lei e nunca pecou, Ele diz, para mim, no meu padrão, está aprovado. Isso significa que você pode ter paz com Deus. E quando você crê nisso, a paz de Deus toma conta do seu coração e te dá acesso a essa graça, que é o favor imerecido, que é Deus te dando muito além do que você merece. Nem de perto, você nem sonha. É Deus te surpreendendo. Por isso que eu digo para você, eu insisto com você, tudo que você precisa é de favor. Deus quer dar favor para você aos olhos dos seus pais, aos olhos do seu marido, aos olhos da sua mulher, aos olhos dos seus filhos, aos olhos do seu patrão, aos olhos dos irmãos, aos olhos das pessoas que estão ao seu lado. Elas vão olhar para você e por alguma razão vai falar, não sei, eu gostei dessa pessoa. Eu quero abençoá-la. Quero fazer alguma coisa por ela. Eu não sei explicar, não tem razão. É Deus. É Deus que dá favor
esse casal aí aos olhos do pastor Aloysio, olhou para ele e falou: gostei deles. Aí o pastor ele faz um comentáriozinho lá na reunião de 1.500 pastores aqui no fim do ano. Aí a agenda deles por 10 anos não tem não tem vaga. Se chama favor, né, Léo? Favor. Veja, é tudo o que nós precisamos, mas como as pessoas abrem mão do favor. Preste atenção, você só tem favor então quando você tem paz. Essa aqui é a questão. Se você perdeu a paz, você perdeu o favor. E você perde a paz quando você deixa de crer que é justificado pela fé. Quando você olha para você, você se condena. Quando você olha para Cristo, você recebe paz. Porque a Bíblia diz que é por essa paz, por essa fé que traz a paz, que a gente acessa a graça. Essa expressão aqui no grego, temos paz com Deus, também pode ser traduzida como tomamos posse da paz de Deus. Quando você crê que é justificado, aprovado por Deus em Cristo, você toma posse da paz de Deus. Sabia que tem uma paz? Deus tem uma paz? A Bíblia fala: vos dou a minha paz. Não te dou como o mundo. O mundo passa, desvanece, a minha é permanente. A Bíblia diz que em Deus não existe mudança, nem variação, nem sombra de mudança. Nada deixa Deus ansioso, porque Ele é Deus. Tudo está no controle absoluto da mão dEle. É como, existe uma paz que guarda Ele. E Ele quer te dar essa paz. Diga aleluia. Ele não diz que essa paz vai tirar a luta, mas no meio da luta você não vai ficar perturbado, porque o Senhor estará do seu lado. Então ter a paz é chave, mas você não pode ter paz se você não entender isso. Muitos crentes agem como se Deus fosse o seu inimigo. Estão esperando que Deus vai fazer alguma coisa contra ele, porque ele errou, espera o mal. Eu conheço irmãos que às vezes a vida dele está tão boa que ele está com medo. Como assim? Fala, está boa demais, deve estar para acontecer alguma coisa ruim. Porque não pode ficar tão bom tanto tempo. Porque ele sabe que não merece. Ele sabe que erra. Então ele fala, em algum momento eu vou cair. Deus vai me pegar. Tem uma imagem errada de Deus. Porque ouviu a vida inteira a mãe, o pai, a tia dizer: menino, papai do céu castiga. Papai do céu está vendo. Olha o papai do céu. É horroroso isso. Quem é Jesus para você? Deus não é um velho barbudo lá no céu, distante, procurando seus erros para te pegar. Não é. Ele é o seu pai que te ama. Que te ama. Que está pensando coisas boas a seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz a seu respeito, não de morte, para te dar o fim que desejais. Deus não fica decepcionado com você. Sabe por quê? Porque Ele conhece você muito antes de você aprontar. Ele te conhece plenamente e decidiu te amar plenamente. E Ele vai transformar a sua vida. Não se preocupe, eu não estou falando isso. Mas se você não tiver o entendimento correto, a sua relação está errada. Você sabe por que tem muita gente que não ora? Não é porque ele é um crente mais ou menos, não. É porque ele é um crente acusado mesmo. Só que ele não sabe. Por exemplo, imagina aqui que o pastor Felipe, só uma parábola, está devendo para o pastor Vinícius R$10.000. Sou profeta não, né? Só um exemplo. O que acontece? Não levante a mão. Você já ficou devendo para alguém? O que acontece quando você está devendo? Você encontra a pessoa. Você evita ela. Ela entra ali e você passa para lá. Não é verdade? Não é terrível isso? E aí, você, quando está devendo, você se torna escravo da dívida. Por exemplo, aí, o Felipe está devendo para o Vinícius. Eu chego para o Felipe, o Vinícius está perto, na roda, e eu falo: Felipe, vamos para a pousada? Passar uns dias lá? Chama a sua esposa. Se ele aceitar, o que o Vinícius vai falar? Dinheiro para me pagar não tem, mas para ir para a pousada tem. Ele já pensa nisso, e ele fala o quê? Não posso ir.
ele está escravo da dívida. Não é verdade? Ele não pode fazer nada. Qualquer coisa que ele ganhar, o Vinícius vai falar, olha lá, comprou um tênis. Mas me pagar não paga. E ele vai evitar. Você percebe por que muitas pessoas não oram? Porque estão em dívida com Deus. Quando você está devendo, você evita. Mas aí, o Márcio gosta muito do Felipe. E ele está sabendo da situação. Aí ele vai lá no Vinícius e fala, Vinícius, vamos acabar com isso? Eu vou pagar a dívida do Felipe. Toma aqui os 10 mil reais. Está resolvido. Só que eu tenho que viajar, não vai dar tempo de eu avisar para ele. Ô, Micael, avisa o Felipe que eu paguei a dívida dele com o Vinícius. Está tudo certo. Só que o Micael esquece de avisar. E aí, o Vinícius, o Felipe não sabe que está pago, mas está pago. Ele está devendo? Não. Aí o Vinícius encontra ele e fala, e aí, Felipe, tudo bom, querido? Como é que você está? Bom te ver. O que o Felipe pensa? Esse cara é falso. Eu estou devendo ele e ele está rindo para mim. Ah, deve estar armando alguma coisa. Ele não acredita. Aí alguém, o Micael aparece, lembra e fala, nossa, Felipe, eu esqueci de te falar. O Márcio pagou a sua conta com o Vinícius. Pagou minha conta? Como assim? Ninguém paga nada para ninguém, não. Estou falando, é sério. Pagou. Aí o Felipe, eu não acredito. Eu pergunto para você, a dívida dele está paga? Sim. Mas ele está em paz? Por quê? Porque não acredita. Continua afastado sem precisar. E eu vim aqui hoje para te contar uma coisa. Aproxima. Alguém que ama muito você veio aqui e pagou a sua dívida com Deus. Você pode aproximar de novo. Você pode ter paz, você pode orar, porque Ele está feliz com você, porque o Filho pagou a dívida. Quando você não entende isso, você não tem fé. Lá fora, o mundo está debaixo de culpa. Eles erram muito. Mas eu pergunto para você, a dívida do mundo perdido com Deus está paga, sim ou não? Está. Jesus não morreu para pagar o pecado de todo mundo, gente? Então está pago? Qual o problema? Eles não sabem. Por isso estão longe. Mas você sabe. O Senhor nesses dias quer que a gente vá lá contar para eles. Pode aproximar, porque está paga a sua dívida com Deus. Não precisa ficar com medo, ansioso, perturbado. Precisamos contar para eles. A paz só pode vir se você acreditar que a conta está paga. Se você não acreditar, você não vai ter paz. Romanos, capítulo 4, verso 20, a Bíblia fala que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Glória pode significar peso, algo poderoso, mas também, no original, significa boa opinião. Ou seja, sabe como Abraão se fortaleceu na fé? Tendo uma boa opinião sobre Deus. Uma boa opinião sobre Deus. Abraão pensava bem de Deus. Ele sabia que Deus queria o seu bem. E estava esperando coisas boas de Deus. Ele fortaleceu dando glória para Deus. Dizendo, eu penso o bem do Senhor. Quando você pensa bem de Deus, você é fortalecido. Quando você pensa que Deus está pensando coisas boas para você, o medo vai embora. Deus não está lá pensando o que vai fazer amanhã para te castigar, não. Pasme, tem um versículo na Bíblia que diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Não é a vara, é a bondade. Ele vai te constranger com amor. É muito importante que você seja fortalecido dessa maneira. Pensa bem, pastor, mas eu estava orando e Deus fechou uma porta. Se Deus fechou a porta, querido, é porque Ele vai abrir uma muito maior ali na frente. Se Deus fechou uma janela para você, prepare-se. Ele vai abrir o telhado para você. É porque não chegou a hora.
Ele sabe a hora certa. Mas tenha pensamentos bons, até quando você está achando que Ele não quer fazer o que você queria. Porque se Ele fizesse agora, não ia ser bom para você. Mas quando Ele fizer, você vai ver que coisa poderosa. É importante que você tenha essa paz, uma boa opinião de Deus, sobre Deus. Não importa o que você esteja passando. Interessante que quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 22, 2, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece o holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Interessante que a Bíblia, se você ler depois em Hebreus 11, a Bíblia fala que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, fazendo uma referência a esse texto. Ninguém naquela altura tinha ressuscitado ainda. Mas Abraão tinha um pensamento tão bom sobre Deus, que ele pensou, pode até ser que eu tenha que matar meu filho, mas eu sei que Deus é tão bom comigo, que se isso acontecer, eu sei que Ele vai ressuscitar ele. Era isso que Hebreus está falando desse texto de Abraão. Ele tinha um pensamento bom a respeito de Deus. E sabe o que estava acontecendo? Porque ele tinha um pensamento bom a respeito de Deus, enquanto Abraão estava subindo com o seu filho para ser sacrificado de um lado da montanha, do outro lado, Deus estava subindo um cordeiro para sacrificar no lugar do filho dele. Deus está planejando coisas boas. Do outro lado da montanha, você não está vendo, mas Ele já preparou o cordeiro para você, para que você não tenha que se sacrificar. Foi isso que aconteceu. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 22, verso 21. Quando você tem paz com Deus, você acessa a graça. Olha que versículo. Reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz. Reconcilia-te com Ele e tem paz. Assim sobrevirá o bem. Se você estiver em paz com Deus, o favor vai vir na sua vida. E Ele está dizendo, reconcilie-te, porque Deus não está brigado com você. Tenha paz com Ele. Alguns irmãos, nascidos de novo, não estão em paz. Um crente não deveria ficar angustiado, não deveria ficar ansioso. Porque se você crê que a batalha é do Senhor, você pode descansar, sim ou não? Tem alguém aí? Você pode descansar. É Deus que está tomando conta. Se você acredita que Deus está lá no seu passado para perdoar seu pecado, sim ou não? Você acredita que Deus está aqui no seu presente para te garantir a sua salvação, sim ou não? E você acredita então que Deus está lá no seu futuro? Então por que você está preocupado com amanhã? Ele está com você. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Ele está com você durante todo o processo da sua vida, do começo até o final. Descansa. Ele é o seu Pai. Você pode ter paz, você não precisa ficar ansioso. Agora, aquilo que eu falei para você, nós somos viciados em fazer. Acreditamos que somos importantes pelo que nós fizemos. Mas isso não é verdade. Uma das viagens para Israel, eu estava com o pastor Aloysio, nós algum desenho de Leonardo da Vinci. E ele falou, não, mas se acharem um rascunho qualquer, vai valer muito dinheiro. Mesmo sendo só um rabisco. Por quê? Porque quem rabiscou é importante. Preste atenção, olha para cá. Não é o que você faz, é quem você é. Você é importante para Ele. Ele pagou um preço de sangue. Os meus filhos, todo filho pequeno faz desenho feio. Mas todo pai faz quadro dos desenhos. Porque não é o desenho, é quem ele é. Não importa se você está desenhando coisa feia. No bom sentido da palavra. Você é filho, Deus vai colocar no quadro. Porque você é importante para Ele. Aleluia.
puxa vida, para de tentar fazer, você já é importante. Ele já atribuiu valor a você, não importa, não é a obra, é a pessoa. Quando você importa, tudo que você faz é importante, mesmo que seja um rabisco. Por isso a sua vida tem tanto valor. O homem julga a ação, Deus julga a pessoa. Você tem paz e prosperidade, como eu li em Jó, quando essa paz é restaurada. O Senhor é pragmático. Lá, para aquele povo que estava com fome, Ele multiplicou pão. Para os pescadores que não tinham peixe, Ele não chegou lá e falou, alguém tem uma sogra para eu curar? Não, porque a necessidade era de peixe. Então Ele deu peixe. Não é verdade? Para cada necessidade, Ele tem uma provisão. Ele é bom, Ele te ama. O que você precisa hoje? A graça de Deus é para tirar toda a ansiedade do seu coração. Nesse capítulo do meu livro, que eu falo da felicidade, por que Deus te obriga a ser feliz? Coisa louca. É porque não tem nada que alegra mais o coração de um pai do que ver um filho feliz. Você acha que o que alegra a Deus são as suas feridas. Não é. É a sua alegria. É a sua alegria. E você só pode ser feliz quando você está em paz com Deus. Quanto mais feliz, mais espiritual você é. A religião te ensinou que gente espiritual não ri. Já viu o cara de crente espiritual? Homem de Deus não ri. Pois eu te digo, a Bíblia fala que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus amigos. As crianças gostavam dele. Criança não gosta de homem carrancudo. E só para você não esquecer, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria, alegria, alegria. Alegria é o último nível do reino. Estou fazendo propaganda, mas é porque está no meu coração. Eu trato isso no livro. Eu vou te levar numa escada. Nós vamos pisar na justiça, subir na paz e explodir na alegria. E viver um cristianismo de verdade. Porque é isso que Deus quer. É isso que expressa o coração de Deus. Seja qual for a sua necessidade. Veja, olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Eu não sei porquê, eu fico triste. Como as pessoas pensam. Eu sei que talvez tem gente pensando, mas e a cruz? E o jejum? Olha, querido, ninguém está falando que não tem luta. Mas no meio dela, nós temos razões para nos alegrar por causa do Senhor na nossa vida. E olha que 1 Pedro diz, pois quem quer amar a vida, nós somos a geração do maior número de suicídio na história. E a maioria no meio de jovens e adolescentes. Não amam a vida, querem perder a vida. Mas Pedro está dizendo, quem quer amar a vida? Você sabe o que é amar a vida? Alguém aqui quer amar a vida? Amar a vida é acordar de manhã, respirar fundo e falar, puxa vida, que vida boa. É chegar para dormir à noite, agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado, porque minha vida é uma bênção. Não é uma vida sem luta. É uma vida em paz, abençoada. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, faz o quê, gente? Refreie a língua do mal. Ah, pastor, não pode falar besteira? Não. Sabe o que é falar mal? É falar contrário ao que Deus está falando a seu respeito. Para de falar o que Deus não está falando a seu respeito. Deus fala, é meu filho amado, eu tenho prazer. É minha filha querida, eu coroei de glória, tem a mente de Cristo, tem a sabedoria do alto, é minha herdeira, co-herdeira com Cristo, perdoada, lavada, justificada, estou feliz com ela, estou em paz, não tem ira para ela, eu vou te abençoar, estou fazendo planos bons para você. Por que você está pensando? Não fale o contrário. Você não é o que você está vivendo. Você é o que está escrito na palavra de Deus a seu respeito. A sua circunstância não define você. Mas se você crer e confessar quem você é, em algum momento a sua circunstância vai se alinhar com quem você é. Um príncipe e uma princesa. Um homem ou uma mulher de Deus, abençoado. A Bíblia fala que se você quiser
amar a vida e viver dias felizes, Deus tem isso para você. A única coisa que nós precisamos buscar, portanto, é a paz, porque graça e paz andam juntos. Como que é o cumprimento que os apóstolos ensinam em todas as cartas? Graça e paz. Graça e paz. Porque não tem favor sem paz. Não tem favor ansioso. O ansioso não está crendo. Por isso que ele está preocupado. Só tem paz quem creu. Quem creu exaltou o Senhor. O favor vai vir na vida dele. Por isso que a Bíblia fala para esforçar, para descansar. Porque não é fácil mesmo. Você tem que entregar uma vez, duas, três, quatro, até conseguir. Até que Deus mova no seu coração. Vá a Ele quantas vezes necessário for e entregue tudo que está produzindo ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não é verdade? Porque nós temos o Senhor. A palavra paz na Bíblia, quem sabe qual é a palavra paz? Na Bíblia tem duas palavrinhas para paz. No grego é eirene. De onde vem o nome das irmãs? Irene. Tem alguma Irene aí? Você é shalom, você é paz, em grego. Olha que legal. E em hebraico é shalom. No grego, Irene, ou eirene, que significa não apenas paz, mas paz na mente, paz nas emoções, paz nos relacionamentos, paz no seu corpo. Significa plenitude. Deus quer te dar a shalom dele, que vai envolver você em tudo que você faz. Todas as coisas. Paz em tudo. Shalom traz a graça, o favor imerecido. Agora, pasme. A palavra para paz no hebraico é shalom. Mas a palavra para pagamento no hebraico é shalem. Shalem é pagamento, shalom é paz. Mas no hebraico, shalem é a raiz de shalom. Ou seja, se não tiver pagamento, não tem paz. Mas eu te digo, shalom, porque shalem. O Senhor pagou sua dívida, pode ter paz, meu querido. Aleluia, aleluia. Isso é poderoso demais. A palavra de Deus é incrível, é muito poderoso. Você pode descansar, porque Isaías 53:5 prova que Ele pagou o castigo que nos traz a paz. O pagamento que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh, puxa vida, ninguém pode cobrar nada. O diabo quer cobrar, mostre o pagamento para ele. O sangue do Cordeiro. E tenha paz todos os dias da sua vida. Todos os dias. Na Bíblia tem uma história intrigante, poderosa. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 16. A Bíblia conta uma história de uma mulher, não fala o nome dela. Ela era uma mulher de Sunã, por isso ela era chamada de sunamita. Eu vou encurtar aqui um pouco. O profeta Eliseu, ele passava lá, na casa, era caminho, né, na casa dessa mulher. E a Bíblia fala que ela era uma mulher muito rica, não precisava de nada. E um dia, ela falou para o marido dela, puxa vida, esse homem de Deus sempre passa aqui e nos abençoa, vamos fazer um quarto para ele? Uma suíte? Para todas as vezes que ele passar, ele tem o lugar para se hospedar. E o marido dela falou, vamos fazer. E ela fez, honrou aquele profeta. O profeta chamou o discípulo dele e falou, essa mulher tem nos abençoado tanto. O que a gente pode fazer por ela? E foram falar com ela. Ela falou, não preciso de nada. Eu tenho tudo. Mas aí o discípulo dele falou para ele, olha, mas eu sei de uma coisa que ela não tem. Ela não tem filho. Ela é estéril. E aí o profeta falou para ela, daqui 1 ano, você vai estar com um menino no colo. Abençoou a vida daquela mulher. E o menino nasceu, cresceu. Mas a Bíblia fala que num determinado momento, aquele menino, que era filho da promessa, ficou doente. Capítulo 4, verso 20.
Coloca o verso 20 para mim. Olha o que diz. Disse o menino a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Uau, que coisa terrível. Aquela mãe pegou o filho, colocou na cama do homem de Deus, a Bíblia fala. Ela pegou o menino e levou lá para o quarto do profeta. Colocou lá na cama do homem de Deus e fechou a porta. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o verso 22. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, ela não contou para o marido: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Se você tem a Bíblia que eu tenho, Strongs, clica lá e ela vai te dar a tradução não faz mal no hebraico. Sabe o que significa? Pasme, shalom. O menino tinha morrido. Olha essa mulher. O marido dela: para que você vai chamar o profeta? Qual que é o problema? Ela disse: nada, está tudo bem, shalom. Fé na bondade de Deus. No meio, por quê? O que essa mulher concluiu? Ela falou: puxa, eu não pedi nada. Eu não podia ter filho. Deus mandou o profeta aqui. Ele descobriu por Deus que eu não podia ter filho. Profetizou e Deus me deu um filho. Deus não me daria esse filho para levar ele. Ele está morto, mas eu estou em paz, porque eu sei quem é o Deus que eu creio. Ele vai viver. Essa era a conclusão que estava na cabeça dessa mulher. Irmão, você não tem noção. Se você não tem filho, você não entende. Mas quem tem filho sabe. A pior dor, comprovada cientificamente, é a dor que um pai e uma mãe sente com a morte de um filho. Sabia disso? Em média, quando resolve, demora às vezes até 8 anos para curar. Quando cura. Tamanho é o trato. Essa mulher disse: não faz mal. Shalom. A história continua. O marido talvez não entendeu direito. Essa frase, ela pode ser traduzida em português também: vai ficar tudo bem. Shalom, vai ficar tudo bem. Por isso eu te digo uma coisa, olha para cá. Quando você estiver passando uma luta, em vez de você falar angustiado, se você não tem o que dizer, diga shalom. Diga: eu sei a quem eu sirvo, quem é o meu Deus, vai ficar tudo bem. Diga isso, porque você vai exaltar Deus. Não despreze o poder do shalom na sua boca no meio da sua luta. Não despreze. Mateus 6,31, olha o que a Bíblia diz. Portanto, não vos inquieteis, o quê? Como? Diga: dizendo. Dizendo. Como que você fica ansioso? Falando. Meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Meu Deus, como que eu vou fazer? E agora? E essa saúde? E como é que é? E o meu futuro? Meu casamento? Ai, meu Deus! Quando você fala do problema, você fica ansioso. Então, diante do seu problema, a partir de hoje, não fale dele. Diga shalom. Diga: vai ficar tudo bem, porque o Senhor está comigo. E o poder de Deus vai manifestar na sua vida. Verso 4, vamos voltar para lá. 2 Reis 4, 24. Continua a história dessa mulher. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. Não te detenhas no caminho, no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? O menino estava morto. Olha a resposta dessa mulher. O que está escrito lá, gente? Tudo bem. Sabe o que significa tudo bem? De novo, coloca o dedinho lá no grego, no hebraico. Shalom. Está tudo bem? Ela foi lá chamar o cara para orar, para ressuscitar o filho dela. Ele pergunta: está tudo bem? Está tudo bem, shalom. Confiança no meio da luta. Sabe quem é
que está por trás de tudo. Shalom, o seu filho tinha acabado de morrer, mas ela disse: está tudo bem. Porque quando você não souber o que dizer, diga shalom. Porque nós sabemos o final da história. Jesus venceu. Fique em paz. Você já viu aqueles filmes que você está tenso, que você não sabe o final? Quem já assistiu o filme assim? Você fica assim, o que vai acontecer? Eu estou igual o pastor Luiz, eu já passei da fase de ficar ansioso, então quando eu assisto esses filmes, eu começo a ficar ansioso, eu vou lá para o final para ver a história. O final. Se eu gostar do final, eu volto e continuo assistindo em paz. Porque eu já passei dessa fase de ficar ansioso. Eu assisto a disputa dos pênaltis na final da Copa depois que acaba a Copa. Olha, porque quando você sabe o final e o final é bom, tem ansiedade? Não. Pois eu estou aqui para te dizer, eu sei o seu final, porque Jesus já venceu. Fique em paz. Aleluia. Aleluia. Eu vi o meu final, gostei dele, estou indo para lá. Você pode dizer isso? Diga assim: eu vi o meu final na cruz, gostei dele e estou indo para lá, em paz. Aleluia. Oh, diga glória a Deus, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja, nós ficamos achando que foi ele. Aí Eliseu vai lá e ressuscita a criança. A gente está achando que foi Eliseu, o poderoso, que ressuscitou. Não foi, foi a fé poderosa daquela mulher, de no meio da luta dizer shalom. Eu não sei o que você entrou aqui hoje, mas eu digo para você como um profeta de Deus, eu sinto no meu espírito o Senhor te falando aqui. Há pessoas que entraram aqui hoje com uma luta, com uma crise, com uma ansiedade, com uma depressão. O Senhor te diz shalom. Se você não tem o que dizer, hoje no meio do culto, abra sua boca e diga para o seu problema: vai tudo bem, porque maior é aquele que é por mim do que aquele que é contra mim. Shalom! Creia, receba. No meio da luta, não se cale. Antes que o diabo roube a sua bênção, ele vai calar você. Mas não permita. Diga shalom. No meio da luta. Sunamita não teve medo. Não subestime a paz. Irmão, você lembra quando os apóstolos estavam atravessando o mar da Galileia, no meio de uma tempestade enorme? E eles eram pescadores experientes. E eles acharam que ia morrer. Como que Jesus estava? Dormindo. Dormindo. E a Bíblia fala que Jesus acorda, eles acordaram ele. O Senhor não se importa que a gente pereça. Imagina a loucura que eles estavam apavorados. E a Bíblia fala que Jesus acorda, homens de pequena fé, repreende o mar, acalma-te, aquieta-te, se fez grande bonança. Por que Jesus pôde acalmar a tempestade? Porque ele estava dormindo na presença dela, em paz. Ele sabia que não morreria lá, porque veio para morrer na cruz. Ele sabia quem era o seu pai. Por isso podia dormir no meio da luta, no meio da tempestade. Você será capaz de vencer todas as batalhas diante das quais você for capaz de dormir, porque confia no seu pai. Quando você tem paz, você vence a guerra. E você tem paz porque quem está lutando por você é maior do que tudo. E te ama. Diga para o seu irmão: está tudo bem. Shalom. Já deu certo, fala para ele. Agora, para encerrar, você sabe, muitos escritores da nova era, pessoas que não são de Deus, eles estão escrevendo ultimamente, se você prestar atenção, eles estão se tornando pessoas religiosas. E estão escrevendo sobre a paz,
e até falam da graça de Deus. Só que, olha para cá, é uma paz falsa. Por quê? Porque eles não falam da morte do Cordeiro na cruz. Não existe paz verdadeira sem o pagamento da dívida. Está me ouvindo? O universo não se sustenta só no amor. Um juiz não pode chegar para um pedófilo que estuprou e matou uma criança e dizer, pode ir, está tudo bem. Não, ele tem que ser punido. Deus tinha que punir o pecado do homem. Mas, por outro lado, porque o amava, tinha que salvar o homem. Então, Deus exerce a justiça e o juízo, matando o seu filho para perdoar o nosso pecado. Portanto, não existe paz se você não crê no sangue, no perdão. Hoje, quando nós tomarmos a ceia, é para lembrar, este cálice é a prova de que o sangue foi derramado para pagar a minha dívida. Por isso, eu tenho fundamento para ter paz. Esse corpo que eu estou comendo, esse pão, foi moído no meu lugar para levar a maldição. É o fundamento para eu ter paz. Tem gente que tem paz, mas é falsa. Ela é perene, vai passar. Ela é perecível. Ela vai desvanecer. Por exemplo, a Bíblia fala que quando o povo foi sair de Israel, do Egito, desculpa, o anjo da morte foi enviado por Deus. Deus falou, eu vou enviar o meu anjo da morte. Mata o cordeiro e passa o sangue para o lado de fora, no umbral e no portal, de tal maneira que fazia uma cruz. Quando eu vir o sangue, eu vou passar por cima. O sangue não é para você, é para Deus. Quando Deus olha e vê o sangue, Ele fala, está tudo bem, shalom. Não deve nada. Agora, veja, adianta, se alguém não tem o sangue sobre ele, imagina que tem uma família lá, ele está sabendo disso, não passou o sangue, e ele fala para o filho dele, meu filho, pensamento positivo, vamos rejeitar toda culpa, não vai entrar morte nenhuma aqui. Vai resolver, irmãos? Não. Por quê? Porque não tem o sangue. É uma paz falsa. Podem até ficar em paz durante a noite, mas de manhã a paz vai acabar, porque o seu filho estará morto, porque o sangue não foi aplicado. Agora, contrário também é verdadeiro. Tem crente que está perturbado sem necessidade. Por quê? Passou o sangue do lado de fora, mas o pai e o menino agora estão lá dentro de casa conversando. Puxa vida, meu filho, nós passamos o sangue, matamos o cordeiro, fizemos o que Deus falou, mas e se não funcionar? Será que dá certo esse negócio do sangue? Será que na hora H funciona? Vão passar a noite inteira com medo. Mas eu pergunto, de manhã, o menino vai estar vivo ou morto? Vivo. Por quê? Porque o sangue estava lá. Tem irmãos vivendo perturbados sem necessidade, porque o sangue já foi colocado na sua vida, mas você ainda está ansioso, achando que vai te acontecer alguma coisa. Não vai, o Senhor está cuidando de você, porque a sua paz está fundamentada no sangue que foi derramado do Cordeiro ao seu favor. Essa é a paz verdadeira. Não tem paz se você não crê no sangue. E hoje, quando nós tomarmos o cálice, você está tomando o fundamento da sua paz. Isso é tão poderoso. Isso é fundamental. A paz verdadeira vem com essa base. E o Senhor é bom. E eu quero pedir aqui aos irmãos para subirem, Léo. Nessa noite, nós vamos comer do pão, tomar do cálice, para celebrar isso. Porque quando você entende o sangue, o perdão, a aliança, você está livre do medo. A paz toma conta do seu coração, lembra? Olha para cá. E quando você toma, e quando a paz toma conta do seu coração, o que vai acontecer? Favor, olha para mim, favor vai fluir na sua vida. Amém? Eu estava ouvindo o pastor Ulisses comentar hoje sobre um experimento que foi feito por alguns médicos cardiopatas judeus há uns anos atrás. Eles achavam, olha para mim, sei que eles são mais interessantes que eu, mas eu estou pregando aqui. Foi feito esses médicos, eles estavam estudando por que as pessoas morriam do coração. E eles achavam que era por causa da comida. Comida gorda, gordura no sangue, veia entupida, essas coisas fazem mal mesmo.
Mas com ações de graça, coma carne de porco. Olha para cá. Só que uma funcionária que limpava lá e cuidava das poltronas, só homem morria. Só os homens é que morriam. A maioria deles do coração naquela altura da pesquisa. E ela falou para um dos médicos: você já percebeu? Eu limpo sua casa e limpo aqui também. Lá, na casa das pessoas que eu limpo, é o fundo do sofá que está gasto. Aqui é a ponta. Aí o médico perguntou para ela: mas o que tem a ver? Ele falou: porque em casa, quando elas estão relaxadas, elas sentam no fundo do sofá. Aqui, como estão só pessoas ansiosas, elas sentam tudo na ponta. Foi uma observação que ela fez. E naquela hora, ele percebeu algo. E aí ele foi pesquisar o que as mulheres, mulheres desses homens cardiopatas, que estavam morrendo do coração, comiam, para ver se a comida era igual. E descobriram que as mulheres comiam a mesma comida que os homens. Mas eram os homens que estavam ansiosos por causa dos problemas de casa. E descobriu que o que mata, muito mais que a comida, é a ansiedade. E aí que eles então fizeram a classificação dos homens. Pessoas que têm problema de ansiedade no coração é classificado como tipo A. Pasme, 70% da população mundial está classificada nesse lugar. Mas eu estou aqui para te dizer, você não precisa ficar ansioso. A sua dívida está paga. Você pode ter paz. E porque você tem paz, porque aquele que é o Deus Todo-Poderoso está cuidando de você, favor vai fluir para você hoje. Graça e paz. Você está justificado, está perdoado. Tenha paz com Deus, tenha favor fluindo para você hoje.